Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje é dia de crítica no canal. Hoje eu vou falar um pouco o que eu achei de Toy Story 4, filme dirigido pelo Josh Cooley e um retorno aqui dessa franquia que o pessoal gosta tanto da Pixar. Bora lá? Antes de começar esse programa, só avisar que agora a gente também está com um podcast muito bacana aqui na casa. A gente fala uma questão mais opinativa e mais aberta sobre alguns temas e eu vou deixar o link aqui embaixo com algumas plataformas que você pode encontrar esse conteúdo. Como de praxe, uma sinopsezinha rápida. Toy Story 4 acompanha novamente o Woody e os outros brinquedos que eram do Andy e agora são da Bonnie, tendo que lidar com um novo amigo, que é o Garfinho, um brinquedo que a Bonnie criou a partir do lixo na escola e ele não se aceita como um brinquedo. Durante uma viagem que a Bonnie e os pais fazem, o Garfinho acaba se jogando na estrada e o Woody vai tentar resgatá-lo. No entanto, nesse processo de resgate, ele acaba reencontrando com personagens de filmes antigos e com personagens novos e começa a refletir um pouco sobre o papel dele como brinquedo, principalmente nessa nova casa com a Bonnie. O filme aqui retoma com coisas bem recorrentes da franquia, como abandono, lidar com diferenças, lidar com o novo, e, no entanto, ele faz isso expandindo geograficamente a história. A gente tem novamente o Woody se deparando com uma coisa diferente, tal qual a gente teve no primeiro filme com Buzz, agora com o Garfinho. A gente tem essa questão de como ele fica deixado de lado e como isso afeta a mente dele e tudo mais. Só que tem essa questão da jornada, agora, um pouco mais expandida do que a gente tinha até mesmo no primeiro filme, que já tinha uma jornada relativamente grande. Aqui a gente vê essa relação dele, novamente, com o Garfinho, mas com personagens antigos, fazendo com que ele traga novas dinâmicas e dinâmicas que são retomadas do interior dele, dele começar a se refletir um pouco, pensar realmente mais sobre a vida dele. A presença do Garfinho também retoma algumas coisas de como a criança, a mente da criança pensa em relação a isso, porque a gente vê como uma coisa boba, um brinquedo feito de um garfo, traz esse companheirismo, traz essa importância para a Bonnie, e como isso, essa questão realmente de lidar com as diferenças do caso do Woody, que ele reconhece que aquele brinquedo tem uma importância forte, embora os outros nem tanto, é legal ver como isso é bem trabalhado e traz uma nova faceta dessa questão de lidar com as diferenças, principalmente com o Woody, que já está um pouco amadurecido depois de tantos filmes. Uma coisa que vale destaque aqui é que muitos personagens clássicos da franquia acabam sendo deixados um pouco de lado. Esses personagens que são mais recorrentes, eles são bem deixados de escanteio mesmo, mas de certa maneira faz sentido com o que o roteiro propõe. É um filme muito fechado realmente no Woody, no Garfinho e nas relações mais diretas com o Woody. A gente tem, obviamente, a introdução de novos personagens que fazem esse papel de ser a nova gangue do Woody aqui, a galera que vai ajudá-lo de fato em deterioramento em relação aos outros personagens. No entanto, um personagem que eu acho que teve uma mudança que também faz sentido é o Buzz. Antes a gente tinha o Buzz como quase um co-protagonista, ele tinha aquela relação muito forte com o Woody, e aqui ele é mais um gancho para juntar dois grupos de personagens para fazer o resgate principal. E além disso, o Buzz ele acaba tendo mais uma questão de um momento cômico, de um alívio cômico maior, que funciona bem, só que realmente ele perdeu um pouco de espaço em relação a novos personagens ou personagens antigos, que é o caso, por exemplo, da Beth, que ganha força aqui, tem um novo arco, um novo propósito e de certa maneira expande a franquia porque explica algumas coisas que nunca foram faladas, mas que fazem todo sentido serem debatidas. Falando em momentos cômicos, o filme acaba tendo essa questão de humor um pouco reduzida até, você não tem tantos momentos engraçados assim, mas a maioria deles, como eu falei, são protagonizados pelo Buzz e pelos personagens novos que são o Coelhinho e o Patinho. Eles têm esse trio de personagens, eles acabam se relacionando mais e eles têm alguns momentos interessantes. Além disso, tem também o motociclista, que apesar de ter uma questão mais trágica envolvendo a história dele, ele também tem umas cenas engraçadas. Então é interessante ver que mesmo reduzido, eles conseguem condensar em piadas boas. Tem uma piada com o Patinho e o Coelhinho que eu não gostei tanto, eu acho que é um pouco forte, no sentido de ser uma coisa bem pesada para as crianças, mas ainda assim funciona de certa maneira, mas é uma coisa realmente mais condensada. Por outro lado, os momentos dramáticos, aí sim, eles têm muito mais força. O próprio mote da história como um todo, a questão do Woody sendo o protagonista mais uma vez, mas refletindo coisas novas, já traz esse peso mais forte. A primeira cena do filme acaba sendo um flashback que resume bem o que vai ser essa história. A questão tanto do abandono, principalmente,
mas também de você tomar as decisões corretas e você se desapegar de fato de certos pontos da sua vida em prol da sua própria felicidade. É legal ver como isso é muito bem trabalhado e vai sendo trabalhado gradativamente. E na medida que a história vai avançando, embora seja meio óbvio, se você já tem uma certa idade, você já começa a pegar que aquilo ali, tipo, vai acontecer tal coisa, os meios pelos quais as coisas chegam ali são muito bem trabalhados e emocionam bastante, né? E nesse ponto dramático, né, como eu já comentei, a Beth, que retorna para a franquia, ela tem um desenvolvimento muito importante aqui, sabe? Ela carrega muito essa questão do drama e principalmente essa relação nova do Woody. Ela que faz, né, começar a despertar conflitos, a despertar pensamentos diferentes que são necessários para que a história ande e para que a gente tenha as conclusões que a gente tem nesse filme. Outro ponto também que é interessante, que eu honestamente não esperava, era o fato de ter coisas que beiram ao terror nesse filme, sabe? Você tem alguns momentos de mini jumpscare que até umas crianças na minha sessão, né, afinal de contas é um filme infantil, elas tomaram um sustinho, você via o pessoal gritando e tal, mas eu realmente não esperava isso, porque foi muito bem trabalhado, sabe? Você tem a personagem nova, né, a Gab, junto com os bonecos de ventríloco, tem uns momentos que são bem creepy. Eu tava até pensando, conversando com a minha noiva sobre isso, que ela falou, cara, se eu visse isso quando criança eu teria muito medo, porque realmente é um negócio bem assustador e eles souberam trabalhar muito bem. A personagem em si, né, a Gab, ela tem alguns conflitos, assim, que beiram não, né? É de fato uma coisa bem de depressão e tal, que é meio pesado, não sei se as crianças vão pegar isso, mas é interessante ver como é trabalhado e mescla muito realmente essa questão do terror, né, com o drama. Ela é uma personagem muito bem pensada e muito bem escrita, sabe? Ela tem várias facetas que, na medida que a história vai se desenvolvendo, a gente começa a entender os porquês dela, apesar de ainda ser um pouco doentio, digamos. Outro ponto que ainda vale ser falado aqui é em relação à animação. Não que a animação da Pixar vai ser ruim, a gente sabe que vai ser boa. Só que eu acho que tem um refinamento aqui que a gente nunca teve. Eu arrisco dizer que é a melhor animação da Pixar que eu vi até hoje em questão de qualidade técnica. Não que eu seja especialista no assunto, mas a percepção que eu tenho assistindo mesmo, sabe? Você vê que tem um cuidado estético muito maior, um refinamento na face dos personagens, questão de expressão facial e tudo mais. Né? Apesar de serem bonecos, você vê que tem realmente uma entrega ali de emoções na face deles. Isso é muito importante. Como eu falei, é um filme que tem muito mais um apego, principalmente de drama e um pouco de terror, que são dois gêneros que você precisa muito da entrega de expressão. Então, o personagem sendo mais próximo de uma expressão realista faz todo sentido aqui, né? Não que seja, né, uma questão de fotocópia, no sentido de parecer humanos, não é isso. É que mesmo na estética de brinquedo, eles conseguem trazer muito mais emoção do que nunca trouxeram até agora. Além disso, outra coisa que ganhou muito com essa questão, né, de melhora do tratamento estético por conta da animação é o cenário. O cenário realmente tem um refinamento muito mais realista, aí sim parece até realmente um live action em certos momentos. Mas para além disso, uma coisa que é muito legal dessa questão do cenário é a maneira como o filme brinca muito com planos abertos e fechados. Né? Porque como a gente está falando de brinquedos, e sobretudo brinquedos de tamanho pequeno, digamos assim, né? Você não tem brinquedos grandes aqui, o filme sabe brincar muito, por exemplo, em planos abertos. A gente tem essa questão da escala dele sendo trabalhada para, né, locais que para a gente humano seria reduzido, para eles tem uma dimensão muito maior, então um plano aberto deixa uma coisa, né, realmente mais magnífica para o plano deles. E em relação ao plano fechado, né, a gente tem usado muito principalmente para a questão do terror, né, aquelas coisas de perseguição, emular uns certos labirintos e tudo mais, e isso é bem legal como é trabalhado e muito em função realmente da animação, que consegue trazer mais detalhes para a cena e implementam muito nessa questão da câmera, né, que a gente sabe que não tem uma câmera porque é animado, mas emula muito bem. Para concluir, então, eu acho que Toy Story 4 é um filme bem interessante, né? Apesar de eu continuar achando que Toy Story 3 era um encerramento bem digno para a franquia. A gente vê que nesse filme ele ainda tem gás, né? Esse mundo, esses personagens ainda têm força para continuar, né? Teve uma história coerente, convincente e que, com a adição de um personagem novo que traz novas discussões, é muito bem-vindo. É um filme que brinca muito do que a gente já tinha em toda a franquia, realmente não tem nada muito substancial, né, de expansão de novos temas, mas os temas que são levantados novamente são muito bem-vindos. Eu acho que a única coisa que realmente vale destacar, né, de coisas novas é como a Beth traz essa expansão geográfica e realmente de propósito para os personagens, que faz a gente refletir um pouco e começa a realmente levantar bolas de coisas que nunca foram explicadas, mas que fazem todo sentido e que trazem realmente
Vocês não são tão dependentes assim como vocês pensam das crianças em si. É legal ver como isso é muito bem trabalhado. Bom, pessoal, é isso. E você, já assistiu Toy Story 4? Coloque nos comentários o que você achou do filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo e se puder compartilhar para outras pessoas. Além disso, não deixe também de se inscrever no canal, porque a gente faz bastante crítica e vídeos de opinião não só sobre filmes do cinema, mas também de séries e de filmes da televisão. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.